Bom, o próximo princípio é o princípio da impessoalidade. A impessoalidade, ela já nos traz três interpretações possíveis e admitidas. Duas delas são mais frequentes em prova, mas a gente vai falar das três, porque a terceira, ela é oriunda de um autor, talvez aquele que deu o maior destaque a essa interpretação, constitucionalista, que é o José Afonso da Silva, um autor tradicional, autor clássico, que tem a sua obra bem difundida lá no direito constitucional. Então ali nós temos a perspectiva de que aquela abordagem ela seja talvez cobrada em questões de direito constitucional. Por quê? Que, querendo ou não, o artigo 37 está na Constituição. Então os autores de constitucional falam assim do artigo 37, sem se aprofundar muito, porque reconhecem que isso é mais ligado ao direito administrativo, eles têm outros pontos talvez mais importantes para enfrentar, mas eles dão as suas interpretações, e essa terceira interpretação do princípio da impessoalidade que vai aparecer decorre disso. Mas enfim, né? Vamos para as interpretações. O que vem a ser impessoalidade? Em que circunstâncias que se entende que o princípio da impessoalidade se aplica? Primeiro, é aquela impessoalidade segundo a qual o administrador público ele deve atuar sempre visando o interesse público, o interesse coletivo e o interesse comum. Então, atuação com vistas à satisfação do interesse público. A ideia é de que toda atuação da administração pública ela tem como foco principal a satisfação do interesse coletivo. Isso não quer dizer que uma pessoa, um indivíduo, não possa ter o seu interesse particular satisfeito com uma conduta da administração. Isso pode acontecer, desde que essa conduta da administração tenha visado preponderantemente a satisfação do interesse comum. Por exemplo, quando uma pessoa ela é nomeada em um cargo público ao ter feito um concurso público, essa pessoa foi satisfeita nos seus interesses? Obviamente que sim, ela está feliz da conta, ela está se sentindo satisfeita por uma conduta da administração pública, beneficiada por uma conduta da administração pública. Contudo, a nomeação dessa pessoa não teve como foco principal a satisfação dos interesses daquele indivíduo que foi nomeado. Na verdade, o que se quer com aquela nomeação é admitir pessoal para compor a máquina pública de pessoas, de servidores que vão auxiliar na adequada prestação de uma determinada atividade administrativa. Ou do Estado de uma forma geral. Então o foco da nomeação não foi beneficiar o particular, apesar dele ter sido beneficiado, mas foi visar o interesse público com a admissão de pessoal para os fins que eu coloquei para você. Tudo bem? Então, de forma reflexa, pode até satisfazer o interesse particular, mas não é aquilo que deve ser o mais relevante na conduta da administração pública. E essa ideia está muito ligada ao princípio implícito, ou até mesmo expresso em leis, que é o princípio da finalidade. Essa linha da impessoalidade está ligada com a finalidade, que é inclusive um elemento do ato administrativo, a finalidade de interesse público. Trabalha aquela questão do desvio de poder, quando se viola a finalidade do interesse público, o desvio de finalidade. Então, é uma linha da impessoalidade que está linkada com essa questão do princípio da finalidade. E o que acontece? Nós temos uma expressão, tem um texto constitucional, com o artigo 37, parágrafo 1º, que ele se apresenta como um ícone dessa interpretação. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, vamos avançar um pouquinho aqui, Relacionado com o princípio da finalidade, proíbe a utilização da função pública para satisfazer interesses particulares preponderantemente. Expressão constitucional, artigo 37, parágrafo 1º. Quando o 37, parágrafo 1º aparece em uma prova, eles normalmente querem induzir um candidato a responder publicidade, porque ele começa falando sobre a publicidade das obras, serviços e campanhas do poder público. Só que não é a questão da publicidade disso que está ali presente. O que se quer evitar é que essa publicidade ela venha a destacar ou a promover a figura de servidores ou autoridades públicas. Então, as campanhas realizadas pelo poder público, elas têm que ter caráter educativo, orientador da sociedade. E elas não podem, em hipótese alguma, pretender
promover a figura de servidores de autoridade, porque isso estaria violando a impessoalidade. Por quê? Porque esse servidor, essa autoridade ou essa instituição fora do poder público, partido político, por exemplo, ela estaria se utilizando da publicidade da máquina pública para benefício particular, para benefício próprio. Isso tem que ser vedado. Agir dessa maneira estaria violando o princípio da impessoalidade. Então, olha aqui, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E o que se destaca aí é o seguinte, ó. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então não se pode utilizar a publicidade da estrutura estatal para satisfazer, ou melhor, para promover a figura de autoridades ou de servidores públicos a partir de nomes, símbolos ou imagens. Tá? Chega em época eleitoral, isso aqui começa a ser agredido assim, frequentemente, né? E os órgãos que realizam o controle desse segmento têm um trabalho danado de aferir se houve ali a utilização da máquina pública pelo governante ou pelas diversas estruturas de Estado para obter benefícios em campanhas. Mas, de cara a gente já perceberia a violação da própria Constituição Federal. Tudo bem? Então essa é a primeira linha de interpretação do princípio da impessoalidade. Como assim? Ser impessoal é atuar com vistas à satisfação do interesse público e não do interesse particular. Beleza? Vamos em frente então para a segunda interpretação adequada. Envolve o chamado tratamento igualitário ou tratamento isonômico que deve ser dispensado pela administração aos administrados. E administrados somos nós. Tá? Então é isonomia. Quando a administração ela estiver tratando com pessoas em mesma situação, ela deve tratá-los de forma isonômica, de forma igualitária. A gente só tem que tomar o seguinte cuidado. A igualdade que a gente busca no presente momento histórico, que já foi diferente, é uma igualdade que reconhece diferenças dentro da sociedade. É a chamada igualdade material, que vai reconhecer na sociedade pessoas que estão em posição de desigualdade e que necessitam de um tratamento diferenciado para que o Estado, talvez o único capaz de conseguir isso, venha à busca da quebra desse desequilíbrio social. Então, puxando aquele que está mais abaixo para uma posição de equivalência ou ao menos de não tanta inferioridade. Então, o Estado ele se mostra como um agente relevante para buscar as desigualdades sociais. Então, o tratamento diferenciado ele é justificável por um determinado tempo, enfim, até que se consiga, se é que a gente vai conseguir, a gente espera que sim, diminuir as desigualdades que encontram-se dentro da nossa sociedade. Depende de muitos fatores, né? Depende da própria vontade das pessoas. Mas, enfim, o Estado ele se mostra como um agente viável a atingir esses objetivos. Então, a gente tem que focar o seguinte: a impessoalidade em relação ao tratamento que se dispensa aos administrados, aos indivíduos, ela vai orientar no sentido de isonomia. Aqueles que estão na mesma condição serão tratados da mesma maneira, mas aqueles que se diferem podem ser tratados de forma diferenciada para tentar diminuir as desigualdades que encontram-se dentro da sociedade. Esse é um tema que leva muita discussão. Os instrumentos para atingir, né, para desenvolver essa igualdade material, eles são muito discutíveis, mas a justificativa desse tratamento diferenciado é baseado nas políticas de inclusão social, de ação afirmativa, enfim, para tentar uma luta contra as desigualdades. A base jurídica é a igualdade material. Se a gente voltar à época da igualdade da Revolução Francesa,
que era a igualdade, liberdade e fraternidade, não é isso? Aquela igualdade ali era igualdade formal. Todos são iguaizinhos e cada um que se vire. Só que as pessoas são diferentes, né? Umas vão se desenvolver mais e chegou-se a um ponto de que uma classe que tomou o poder, a época burguesia, esmigalhava os demais, o proletariado, a ponto de as pessoas não terem nem vida, apenas sobrevida. O cara trabalhava e depois trabalhava. E ficava devendo cada vez mais. Então era uma opressão do homem sobre o homem. A natureza mostrou que isso acontece se não houver nenhum tipo de intervenção. Até as razões aí históricas que geraram certos conflitos são a partir disso, né? Da opressão do homem pelo homem. E aí começou-se a inverter o entendimento de que aquela igualdade não era suficiente, não se conseguiu atingir um bem-estar comum, até que veio o estado do bem-estar social, exigindo do Estado uma intervenção nessas desigualdades, estabelecendo tratamentos protetivos para tentar evitar que esse excesso de opressão do homem pelo homem ele viesse a causar distúrbios, né, dentro do meio social. Mas enfim, estou falando muito papo furado aí, o que importa é o que pode ser cobrado na prova de você, sua prova, né? Tratamento igualitário aos administrados em situação similar, relacionado com o princípio da igualdade ou isonomia material, que reconhece reconhecimento e atuação especial frente a desigualdades sociais. Então, o Estado ele pode estabelecer tratamentos diferenciados. Então, vamos a alguns exemplos. Concurso público. O concurso público ele é uma expressão constitucional do princípio da impessoalidade sob a perspectiva da isonomia. Como assim? É um procedimento estabelecido para tratar as pessoas de forma isonômica no que tange a uma disputa para o aperfeiçoamento de um vínculo em um cargo ou emprego público em especial. Então você vai trazer ali uma isonomia de tratamento. Então a admissão de pessoal de uma forma geral, em especial através do concurso público, tem que respeitar a isonomia, a igualdade, que é uma das expressões da impessoalidade. E aqui tem tratamento diferenciado, né? Tem vaga específica para deficiente físico. Atualmente nós temos vagas para negros e índios e outras destinações que às vezes aparecem aí. Enfim, é a isonomia material se apresentando. Na licitação pública também há a necessidade do respeito à isonomia, ao princípio da igualdade entre os licitantes, mas também há tratamento diferenciado. Microempresa e empresa de pequeno porte têm certos privilégios nos processos licitatórios atualmente. Então, quem estiver na mesma condição é tratado de forma isonômica. Quem está em condições diferenciadas podem ter tratamentos diferenciados. O outro exemplo é o sistema de precatório para a quitação de dívidas reconhecidas judicialmente contra a fazenda pública. Você vai ter lá uma filinha de credores que vão se habilitando, né? Vão habilitando seus créditos e vão entrando numa fila conforme a chegada. Alguns créditos podem ter um tratamento diferenciado. O cara vai receber por RPV, porque é um valor, né, uma requisição de pequeno valor. Ou então o crédito dele tem natureza alimentícia, ou ele tem uma idade avançada, então ele vai ter um tratamento diferenciado e vai receber mais rápido. Tudo bem? Então está aí a nossa impessoalidade segundo uma outra perspectiva. Nós vimos que de início a impessoalidade ela orienta que a administração pública venha a buscar o interesse público em detrimento da busca preponderante para o interesse particular. E a segunda impessoalidade tem a ver com o tratamento que se dá ao indivíduo. Em relação aos indivíduos, eu sou impessoal, eu não vou olhar a quem. Se as pessoas estão iguais, eu vou tratá-las iguais. Se elas são diferentes, vou tratá-las de forma diferente. Vou trazer aqui um exemplo que eu acho interessante dessa questão da isonomia material. Olha só, acompanha aqui comigo. Imagina que nós temos 3 pessoas. Esse cara aqui, eu só sei fazer boneco de palitinho, tá? Não exija muito dos meus desenhos. Esse cara aqui e esse cara aqui. Imagina que aqui nós temos... Isso aqui é um exemplo que eu vi uma vez que achei bem interessante. Não é de minha autoria, não. Estou compilando aqui. Imagina que aqui tem um muro. E que essas pessoas
elas estão querendo assistir um jogo de futebol que está do outro lado do muro. E você recebeu a incumbência de fazer uma distribuição de 3 caixotes para essas pessoas. E você recebeu a incumbência de fazer essa distribuição de forma isonômica, de forma igualitária. Só que você não sabe se foi uma igualdade formal ou foi uma igualdade material. Se, digamos que seja uma igualdade formal, a gente vai distribuir sem se preocupar com as características das pessoas, nem com o objetivo que se pretende. Então, como será? Um para cada um, né? Um para cada um. Esse cara aqui que já viu o jogo vai ver melhor. Esse cara aqui que não viu o jogo vai ver. E esse cara aqui que não viu o jogo, ele continua não vendo. Mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado porque as pessoas são iguais, fazer a distribuição, né? Então, sem se preocupar com o objetivo e nem com as características de ninguém. Essa é a isonomia formal que não deu muito certo. Se eu falo para você, olha, a intenção na distribuição dos caixotes é que essas pessoas vejam o jogo. E eu vou me utilizar, e você vai se utilizar de uma isonomia material, reconhecendo a diferença entre essas pessoas. E aí você já deve ter concluído, né? Esse cara aqui já vê o jogo. Então ele não precisa de ajuda nenhuma, que o objetivo já está atingido. Esse cara aqui, com um caixote, ele vê o jogo. Então um caixote para ele. Já esse aqui é mais baixinho, coitado. Então ele precisa de 2 caixotes. Então 2 caixotes para ele. Aí ele vê o jogo. Tá? Isso é uma isonomia material. Uma isonomia substancial, substantiva. Que reconhece as diferenças existentes e adota práticas reconhecendo essas diferenças. Quem é igual vai ser tratado de forma igual. Quem é diferente pode ser tratado de forma diferente, desde que devidamente justificável à luz do objetivo que se pretende atingir. Beleza? Deixa eu apagar aqui o meu esqueminha. Então, vista aí essa segunda visão do princípio da impessoalidade, vamos para a terceira. Não muito assim presente nas questões de direito administrativo, mas de vez em quando cai lá em direito constitucional, que é a questão da imputação da vontade. O que vem a ser isso? A imputação da vontade, ela traduz a ideia de que o agente público, ao desenvolver a sua atividade efetivamente no seu cotidiano, ele pratica atos, ele manifesta a sua vontade, mas que na verdade ali não está ele como indivíduo. Ele está ali tornando presente a instituição da qual ele faz parte. Então, caso ele cometa algum ato benéfico ou maléfico, essa atuação vai repercutir na instituição da qual ele faz parte. A instituição não se exime de responder pelos atos dos seus agentes. Pelo contrário, o que ele faz representa a atuação da própria instituição. Então ele está ali de forma impessoal, não é o indivíduo que está ali. Está ali um agente público que é um longa-manos da instituição da qual ele faz parte. E a gente até pode perceber isso no cotidiano, né? Às vezes a gente se depara com um agente público e a gente não reconhece naquela pessoa um indivíduo, reconhece naquela pessoa alguém que representa uma certa instituição. E se dependendo da visão, né? Dependendo da sua simpatia ou não com aquela instituição, você vai representar naquela pessoa, sem nem conhecê-la, as características positivas ou negativas que você reconhece daquela instituição. Você acha que a instituição é ruim, você vai achar que aquela pessoa é ruim. Desconsiderando o indivíduo que está ali, que pode ser até uma pessoa muito bem preparada e muito bem orientada e fazendo o seu trabalho corretamente. Mas essa é a questão de você ver a figura do agente não como um indivíduo, e sim como alguém que representa uma instituição. E assim é o princípio da imputação da vontade, ligado à impessoalidade. Que não está ali o indivíduo, está ali o agente público que representa a instituição. Tudo que ele fizer vai repercutir na instituição. Isso dá origem, inclusive, à responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes. Então, olha só. Atos do agente são imputados à entidade ou órgão ao qual ele está vinculado, a uma relação direta com a responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes.
que a gente encontra lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Essa não é uma vertente muito explorada nas questões de concurso de direito administrativo, mas vale a pena que a gente conheça. Então, impessoalidade tem 3 interpretações possíveis de abordagem em questões de concurso público. A impessoalidade ligada ao interesse público, a impessoalidade ligada à isonomia e a impessoalidade ligada à imputação da vontade, que repercute na responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes. Tudo bem? É o princípio que nos toma um pouco mais de tempo, porque nós temos que avaliar cuidadosamente essas perspectivas. Vamos em frente. Agora nós vamos para o princípio da moralidade. Bom, o princípio da moralidade é aquele que mais vago é, porque alguns aspectos ligados à moralidade já são atos ilícitos, ilegais, etc. Não precisa muito da moralidade para dizer que o ato ele é ilegal. Mas, princípio que é, a moralidade ela influencia na licitude das manifestações da administração pública. Então, o que eu posso trazer para você aqui para não ficar rodeando muito, algo que normalmente se estuda lá em ética pública e etc. Primeiro, trazer para vocês a definição que a lei de processo administrativo dá. Se você chegar lá no dispositivo, né, é a atuação do agente público segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Né? O aprofundamento desses aspectos se estuda lá em ética pública. Né? Uma vez agredido, esse padrão ético de probidade, de boa-fé, decoro, lealdade com a instituição, estaríamos ali diante de uma agressão ao princípio da moralidade que poderia acarretar o reconhecimento da ilicitude do ato que foi praticado. Tá? Bom, o que a gente pode acrescentar aqui? Primeiro, agir conforme a lei nunca é imoral. O indivíduo, assim, aplica a lei e muitas vezes, na sua visão particular ou das demais pessoas, seria um excesso, mas ele está aplicando a lei no caso concreto, não há muito o que se fazer, porque não há imoralidade na aplicação correta da lei. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, nós temos o benefício da Lei Orgânica da Seguridade Social, chamado LOAS, um benefício de prestação continuada. Para que uma família tenha direito, essa família tem que ser composta por uma pessoa idosa ou por um deficiente físico, que não tenha condições de suprir com a própria subsistência. Mas o núcleo familiar tem que conviver com menos de 1/4 de salário mínimo per capita. Isso está na lei. Então, se nós temos um núcleo familiar com 4 pessoas, um deficiente físico, uma outra criança, um não trabalha porque cuida dos filhos e o outro trabalha ganhando um salário mínimo, essa família não teria direito assim na literalidade da lei. Então, o servidor muitas vezes vai negar esse benefício porque ele está amarrado na lei. Aí a pessoa tem que recorrer ao judiciário, que o juiz vai levar outros parâmetros em consideração e o princípio vai fazer com que essa lei seja afastada. Isso acontece na prática. Mas eu não posso dizer que aquele servidor foi imoral, né? Que ele não foi ético. Não posso falar isso, porque ele aplicou a lei. Tá? Além disso, um jargão que vale muito a pena na hora de se entender a moralidade é a ideia de que a administração ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Porque quando ela parece desonesta à luz da sociedade, quando ele tem capacidade de decidir e toma as decisões que parecem desonestas, é possível que o princípio da moralidade ele seja o suficiente para reconhecer uma ilicitude daquele ato. Imagina o seguinte, uma licitação pública onde a empresa vencedora tem como administrador o irmão de um dos integrantes da comissão de licitação. Pegou? Uma licitação, sei lá, de 20 milhões e quem venceu a licitação é uma empresa que tem no quadro societário um dos seus donos, é o irmão de um dos integrantes da comissão de licitação. Parece desonesto? Parece. Eu tenho que provar que houve uma ilicitude para reconhecer a imoralidade naquela circunstância? Não necessariamente. É possível que apenas essa aparência de desonestidade seja o suficiente para que o princípio da moralidade seja atingido e, como consequência, o ato ele seja considerado ilícito por violação de princípios.
A moralidade também se destaca muito, juntamente com a impessoalidade, quando há aquela questão do nepotismo, a nomeação de pessoas, de parentes próximos, etc. A moralidade está ligada aos atos de improbidade administrativa de uma forma geral, que a gente tem estudo próprio. Tá? Então, o mais importante, a moralidade, ela é uma medida de controle da legalidade em sentido amplo, controle de juridicidade, controle de respeito ao ordenamento jurídico como um todo. Não sei se você estudou já atos administrativos lá comigo, a gente fala sobre isso, o controle dos atos, e controle também, né? O controle dos atos, o tema controle. O controle dos atos administrativos é um controle de juridicidade, é um controle de respeito ao ordenamento jurídico, é um controle de licitude. Passa pela observância da lei formal e também pela observância dos princípios. Às vezes não tem lei formal regulando alguma coisa, e a agressão será uma agressão a um princípio. Beleza? E a moralidade ela vai estar aí à disposição para servir de instrumento no controle dos atos emitidos pela administração pública. Vamos em frente. Publicidade. Antes de mais nada, né, tem que praticar isso em exercício. Daqui a pouco vamos fazer nossos exercícios aí. Você tem que procurar mais exercícios para ir, né, vendo como se trabalha, como se pergunta, e acaba que é uma repetição, sempre uma repetição. Princípio da publicidade. Bom, a gente tem uma certa noção daquilo que vem a ser o princípio da publicidade de antemão, não é verdade? Os atos da administração têm que ser públicos. Beleza, agora vamos buscar aquilo que é realmente importante para concurso público. Primeiro, o princípio da publicidade é um princípio instrumental. Como assim o princípio instrumental? Ele é um instrumento para se atingir um determinado fim. Ele em si, ele não vai influenciar na conduta do administrador. O administrador, quando toma uma decisão, ele vai ser influenciado pela moralidade, pela eficiência, pela legalidade, pela impessoalidade. E isso tudo vai formar, né, um escopo a partir do qual ele vai tomar a sua decisão. Depois que ele tomou, é que ele tem que tornar público. Para quê? Para que essa publicidade venha a viabilizar a verificação pelos diversos órgãos de controle da observância dos outros princípios. Então ele é instrumental porque ele possibilita que se verifique se os demais foram observados. Porque se o ato não for tornado público, como é que eu vou saber se aquilo que foi produzido pela administração pública é legal, é impessoal, é moral, é eficiente, enfim, respeita todo o ordenamento jurídico? Então, a publicidade ela se apresenta como um princípio de natureza instrumental, que ela vai viabilizar a verificação da observância dos demais princípios. Tudo bem? Bom, fechando isso aqui, né, a forma da publicidade ela vai depender da lei, de que maneira que eu vou tornar público o ato administrativo ou a manifestação de vontade da administração pública. Algumas manifestações exigem a publicação em diário oficial, mas não é tudo que é publicado em diário oficial, depende da natureza do ato. A nomeação de um servidor público para um cargo efetivo, esse tem que ser publicado em diário oficial. O edital de concurso público tem que ser diário oficial. Um edital de licitação pública também tem que ser diário oficial, que as leis assim determinam, mas não dá para tudo ir para o diário oficial. Um auto de infração de trânsito, diário oficial, não. A publicidade vai se dar de acordo com o acesso que se deve dar ao interessado, que demonstra o interesse em ter contato com aquele documento. A concessão de licença para um servidor, vai publicar em diário oficial? Não necessariamente. Pode ser uma adoção administrativa, publicada em boletim interno. Então depende da natureza do ato que se está produzindo. A publicidade vai se dar de acordo com esse aspecto. Então, forma da publicidade de acordo com o previsto em lei. Beleza? Agora, o que mais importa em relação à publicidade são dois aspectos que são abordados em prova. O primeiro deles é a finalidade da publicidade. Para que serve a publicidade? O primeiro fim, ou o primeiro objetivo, a primeira finalidade, a gente bate de cara. Qual é? A gente já até falou. É viabilizar o controle dos atos emitidos pela administração pública, tanto pela sociedade, quanto pelos órgãos de controle interno e externo da própria administração pública.
Então, finalidades da publicidade. Primeiro, viabilizar o controle dos atos da atividade de administração, para os diversos mecanismos que existem. Mas uma outra finalidade que não chama muito a atenção de cara, ela aparece em prova. Qual é? É a produção de efeitos. Certos atos só estarão aptos a produzir efeitos quando respeitada a publicidade inerente à sua produção. Dá um exemplo. Imagina um edital de concurso público, assinado na mesa de uma determinada autoridade. Bonitinho. Já está ali. Já está produzindo efeitos? Não. Ele só vai produzir efeitos após a sua publicação, para que se tome ciência e ele possa seguir o seu rumo. A nomeação de um servidor. Mesa da autoridade assinado. Já está produzindo efeitos? Não. É necessário que seja publicado em diário oficial para que surja lá o prazo para que a pessoa venha a tomar posse. Uma resolução do CONTRAN sobre condutas no trânsito em geral. Já está aprovada, deliberada lá pelo Conselho. Bonitinha. Já está valendo? Não. Ela precisa primeiro ser publicada para que aquela conduta possa ser exigida dos condutores ali de veículo automotor em regra. Tudo bem? Então esse é o outro objetivo ao qual está destinada a publicidade. Viabilizar a produção de efeitos de certos atos administrativos. Então, requisito para a produção de efeitos de determinados atos. Então, isso é um ponto interessante para ser cobrado no concurso público. Mas talvez o que caia mais seja aquele que reconhece a relativização do princípio da publicidade. Não há uma publicidade ampla em relação a todos os atos. Existem dois aspectos que vão restringir essa ampla publicidade. E esses dois aspectos eles têm origem constitucional e aparecem em prova com uma certa frequência. Que aspectos são esses? Primeiro, vamos passar para cá. Princípio relativo com a existência de restrições à ampla publicidade, ou seja, certos atos eles não serão de conhecimento de todos. Apenas aqueles que demonstrarem interesse, ou seja, uma razão que justifique o acesso à informação, ou aqueles que por atribuição devam ter contato com aquelas informações. Somente esses dois terão acesso. Porque se aquele que não tem atribuição para ter contato com a informação e nem demonstra o interesse, ele pretende ter acesso à informação, esse acesso vai ser barrado, vai ser embarreirado. Beleza? Qual é a primeira restrição? Intimidade e a vida... Primeiro, a segurança do Estado e da sociedade, na forma do artigo 35º, inciso 33. Então, se existem atos que têm informações que se caracterizam como relevantes à segurança da sociedade e do Estado, esses atos eles podem ser qualificados com determinados níveis de acesso para que haja uma restrição dessa informação, uma limitação do acesso a essa informação. E a segunda situação que eu estava adiantando é a intimidade e a vida privada das pessoas. A intimidade e a vida privada, ela vai preponderar em certas circunstâncias em favor dela, né, em detrimento do direito lá da publicidade, do princípio da publicidade. Então, exemplo eu já até coloquei para você. Imagina um laudo de perícia médica que reconhece que um servidor público deva ser aposentado por invalidez. A aposentadoria por invalidez vai ser publicada, mas o que consta desse laudo não será de ampla publicidade. Só terão acesso os interessados e os que por atribuição devam ter contato com o documento. Tudo bem? Um boletim de acidente de trânsito, onde nós temos as informações da vida, né, da qualificação das pessoas, nome, filiação, endereço, telefone, CPF, identidade. Isso é um documento que consta na administração pública, mas não é de ampla publicidade, porque ali nós temos informações relativas à intimidade e à vida privada das pessoas. Ok? Então nós temos essas duas restrições aqui à ampla publicidade. Então a publicidade apresenta certas exceções. Então é isso que nós temos em relação ao princípio da publicidade. Cai com uma certa frequência, especial destaque para as suas finalidades e a sua restrição. Tá? Então nós já vimos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e agora vamos para o último princípio do LIMP,
que é a nossa eficiência.